Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast e hoje um tema que o pessoal conhece muito, né? Mas que cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, a gente sempre pode aprender um pouco mais. O tema é o Filho Pródigo. Nós vamos estar lendo aqui as passagens e debatendo um pouco sobre as lições que a gente pode tirar desta passagem da Bíblia. Você já me conhece, meu nome é Dalton, vou estar passando aqui para os meus colegas para se apresentarem. Boa noite, meu nome é Marco e vamos estudar hoje sobre o Filho Pródigo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos estar conduzindo aqui hoje. Agora eu vou passar para o meu irmão aqui para que ele se apresente. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, como o Dalton falou, para a gente refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje é um tema bem interessante, né? Na qual nós iremos estudar aqui e debater. A gente vai falar sobre o Filho Pródigo, né? E ver o amor de Deus por cada um de nós. Né? Mesmo aqueles que se acham perdidos, nós vamos ver, né, que não importa onde a gente esteja, Deus sempre está de braços abertos para nos acolher. E aqui tem um convidado especial hoje, né? Um convidado especial, nosso querido pastor, que está aqui juntamente conosco, para também nós aprendermos um pouco mais, né, sobre essa lição na qual a Bíblia ela fala para cada um de nós. Boa noite a todos que acompanham este momento especial de bate-papo, de aprendizado na Palavra de Deus. É um prazer poder estar com vocês aqui nesta noite. Sou o pastor William, pastor aqui do Distrito de Águas Formosas, a qual compreende a igreja de Machacadas também, onde temos a turma do Gadara Cast. Você seja bem-vindos, né, até aqui neste momento e possa aprender e tirar lições também para a sua vida. Então, antes da gente iniciar a leitura aqui do texto bíblico, como de costume, a gente tem um hábito aqui neste programa e que a gente sempre recomenda para que vocês também façam. Toda vez que forem abrir a Bíblia para fazer um estudo, faça antes uma oração para que o Espírito Santo possa iluminar este estudo. Então eu vou convidar o nosso pastor agora para fazer uma oração para a gente. Vamos lá fechar os nossos olhos e pedir a presença do Santo Espírito aqui conosco. Santo Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos para, ó Pai, estudar a Tua Palavra, aprender mais dela e também tirar lições para a nossa vida, não somente a nossa vida espiritual, mas para a nossa caminhada aqui nesta terra, enquanto aqui estamos aguardando a volta de Cristo Jesus. Queremos pedir que o Espírito Santo, aquele que inspirou a escrita deste livro sagrado, neste momento, possa nos instruir, possa iluminar a nossa mente, que aqui possamos tirar lições para nós, para aqueles que nos acompanham, e essas lições elas possam ser colocadas em práticas e possam, Pai, nos conduzir aos céus. Perdoe as nossas falhas e pecados, esteja com cada família representada, com cada pessoa representada, que acompanha este momento, que a Tua graça também nos alcance e o Teu cuidado seja constante. São as bênçãos que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, como dissemos antes, nós vamos estar hoje falando sobre o Filho Pródigo. Essa história ela está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Neste Evangelho, é legal a gente notar que existem 3 parábolas neste mesmo capítulo. E todos eles vão falar de algo que estava perdido. Primeiro fala da ovelha perdida, depois da dracma perdida, e por último, que é o que a gente vai falar aqui, sobre o filho pródigo, que em algumas versões vai estar escrito o filho perdido. Eu vou convidar o nosso irmão Marco para fazer a leitura do texto bíblico. Vai estar lá em Lucas, no capítulo 15, dos versos 11 ao 32. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Ele lhe repartiu os árvores. Passados
não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantei-me e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, peguei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de chamar teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E seu filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei diante de ti. Não sou digno de chamar teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestir-o, ponde-lhe um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este é meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se com ele. Ora, seu filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu uma música e danças. Chamou um dos criados e lhe perguntou o que era aquilo, e ele informou: Veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que os sirves, e sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabelo sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então ele respondeu ao pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É interessante a gente notar, né, que Cristo ele é falado muito por parábolas, né? E quais as lições que Cristo quer trazer para o seu público através dessas parábolas? Quais lições espirituais que Cristo quer trazer para os seus ouvintes através dessas parábolas? O Evangelho de Lucas é um evangelho surpreendente. Dentro de cada evangelho existe um porquê que ele foi escrito, né? E um para quê. O Evangelho de Lucas, diferente dos outros evangelhos, ele traz uma perspectiva de Jesus junto aos gentios, e traz uma perspectiva também de Jesus alcançando não apenas os judeus, mas que a salvação era para todo aquele que aceitasse, né, a Cristo Jesus como seu Senhor. E quando a gente começa então a estudar o livro de Lucas, nós percebemos muito presente as críticas a qual Jesus fazia contra os principais líderes religiosos, né, dentro dos judeus, que eram justamente ali os escribas e os fariseus, a qual se achava uma nação, né, eles achavam ser pessoas únicas, pessoas que não deveriam se misturar com outras, e a todo momento eles discriminavam a todos aqueles que não faziam parte, em especial, como o texto que nós lemos aqui, que vai falar sobre quem? Sobre os cobradores de impostos, né? Os cobradores de impostos em si, e também os pecadores, a qual era uma classe que estava rodeada de Jesus. Os pecadores incluíam ali quem? As prostitutas, na verdade. Só interromper um pouquinho, essa questão dos pecadores, eles separaram tanto essa questão dos pecadores que eles mesmos
não se identificavam como pecadores. Ou seja, eles não pecavam nunca, só os outros que não eram da mesma do mesmo círculo deles que eram os pecadores. Então, eles não precisavam, tecnicamente, eles não precisavam de Jesus, do ponto de vista deles. Exatamente, então. Do ponto de vista deles, eles não precisavam de Jesus, mas o interessante é que eles sempre estavam ali junto a Jesus para quê? Para justamente condená-lo em reação ao que ele fazia, que era justamente estar com os pecadores. Até mesmo porque em outro capítulo Jesus repreende a eles, né? Olha, eu vim, foi justamente para salvar quem? Para buscar perdidos, não foi chamar justos. Eu vim para buscar pecadores ao arrependimento. Então, eles sempre estavam ali, mas eles se consideravam superiores, a qual eles não pecavam, não cometiam eles, e aqueles a qual Jesus se envolvia eram pessoas pecadoras. Não eram apenas pessoas indignas de receber o perdão, mas eram pessoas que não mereciam estar juntamente com Cristo, até mesmo porque se Jesus se considerava ser o Messias, né, ser o Filho de Deus, o libertador, ele não deveria logo se misturar com aquelas pessoas, porque ele deveria ser alguém também superior e soberano. E aí quando a gente vem para o capítulo 15, como foi falado, no capítulo 15 é apresentado 3 parábolas. E nessas 3 parábolas, Jesus, ao usá-las, ele traz ali figuras de quem são os fariseus e os escribas, e de quem são ali também os pecadores a qual ele estava rodeado. E ele começa a demonstrar que, da mesma forma que ele aceitava também, tanto aqueles que não aceitavam, né, porque pensavam que não merecia ele aceitaria sim aqueles pecadores, por eles terem se arrependido e entender a necessidade da salvação de Jesus. E aí quando ele começa a falar nessa parábola especificamente, as 3 em si, elas trazem sentidos iguais, mas ele usa, é interessante que Jesus utiliza-se da repetição para mostrar a importância da mensagem que ele queria trazer. E ele precisa contar 3 histórias, 3 parábolas para poder, para ver se entendi. Exatamente, para ver se aqueles homens entendiam a mensagem que ele queria trazer. E na verdade não é só para, eu acredito, ver se eles entendiam, mas a dureza de coração deles era tão tamanha que Jesus precisou utilizar 3 parábolas, 3 histórias com o mesmo fim para ver se quebrantava, né, o coração daqueles homens. Agora eu penso assim, será que se Jesus tivesse vindo, claro que aqui a gente está saindo um pouco do que a Bíblia diz, né? Mas será que se Jesus tivesse vindo ali como uma pessoa rica, e fosse para ser um rei, será que mesmo assim, eu acredito que mesmo assim, os fariseus, os mestres da lei ali, eles iam acabar achando algum defeito em Jesus. Porque a gente vê que até mesmo dentro dos judeus naquela época existiam certas divisões. Alguns que até não acreditavam na ressurreição, então eu acho que mesmo se Jesus tivesse vindo como uma pessoa de classe social mais alta, com certeza ele teria um certo tipo de preconceito com ele. Eu acredito que sim. Até mesmo porque eles aguardaram alguém que viesse libertar, por quê? Porque eles queriam, quando a gente percebe ali e estuda um pouco mais a fundo, a gente pode compreender que os fariseus e os escribas, por serem os líderes religiosos, isso não está tão explícito, mas quando a gente olha no contexto histórico, percebe-se que o desejo deles em aguardar o libertador era para que eles fossem o quê? Fossem maiores do reino, né? É interessante que eles, você percebe que pelas atitudes deles, eles se achavam superiores, e aquele que eles esperavam ser o Messias, não era para talvez apoiar apenas o reino, mas para ser alguém importante no reino, superior, até mesmo talvez, quem sabe, o libertador. E eu acredito que se acontecesse dessa forma, foge realmente um pouco da interpretação, mas se acontecesse de Jesus vir com posses, né, ser rico, ter condições, eles ainda assim achariam algo para poder talvez destruir. E aí a gente entra no contexto aqui do capítulo 15, onde a gente inicia a parábola. E a parábola inicia justamente contando, né? Jesus continua dizendo o que começou, né? Certo homem tinha 2 filhos, né? A parábola começa dessa forma: certo homem tinha 2 filhos. E o contexto da parábola, ele é o mesmo das anteriores, como eu disse, é a terceira história, a mais conhecida de todos, né? De todos, a maior história, inclusive a maior parábola que ele utiliza.
E ela começa justamente falando no contexto de um homem que tinha 2 filhos. E é interessante notar que os 2 filhos estão ali presentes já no início da história. Porque os 2 filhos, é interessante que a maioria das pregações, né? Quando a gente vai ver, exatamente, a maioria das pregações, mesmo as discussões que a gente vê em relação a essa parábola, as posições, né, que a gente vê sobre essa parábola, foca ou no filho pródigo, né, que se arrependeu, que voltou, ou foca mais também na questão de que era mesmo o pai que recebeu, sendo a figura de Jesus e tudo. Mas a figura do segundo filho, que é um fator importante nessa parábola, ela não é tanto levada em conta. E é interessante que ela necessita ser levada em conta, porque a mensagem a qual Jesus queria dar ali através das palavras de Lucas, né, de Lucas, é o que? É em relação ao filho, ao segundo filho. Não era tanta a ação do primeiro filho ou mesmo do pai, mas do segundo filho, que significava justamente na história, a gente sabe quem? Os fariseus e os escribas. Porque quando o segundo filho, já falando um pouco sobre ele, né? Quando ele chega ali na cena e ele encontra aquela festa, encontra todo aquele acontecimento, e ele chega para falar com o pai, ele não reconhece o seu irmão como sendo seu irmão. Ele diz, ó, teu filho, nem usa a palavra assim, não é meu irmão, não, é teu filho. Ou seja, ele coloca ele e fala, não tem nada a ver comigo, mas com meu sangue, porque ele agiu de uma forma que deveria ser excluído, deixado de lado. Ou seja, olhou mais para o pecado do que para a pessoa em si, né? Para a pessoa em si, né? Agora, que interessante essa parábola aqui, do filho pródigo, é que fala que o homem, né, tinha 2 filhos, e que o filho mais moço pediu ao pai a parte que cabia dele ali da herança. Só que, se a gente olhar, né, nos tempos bíblicos, não era comum, né, o filho pedir para o pai, né, a herança. Algo totalmente incomum, né? Era comum um pai em vida fazer a divisão, mas é interessante que a tradição ali, né, judaica daquela época dizia o quê? O pai em vida ele poderia até fazer a divisão da herança, mas o filho ele só se apossaria quando ele morresse. E se caso aquele filho, né, chegasse até mesmo a vender aquela parte da herança, a pessoa que comprasse ela só poderia se apossar após a morte do pai. Então era totalmente incomum isso, um filho pedir já ao pai e até mesmo já se apropriar dessa herança com o pai em vida. E eu vejo isso assim como, talvez a gente vendo assim a passagem pela primeira vez, a gente pode até entender assim, será que esse filho estava desejando a morte do pai? Porque você já está pedindo a herança, quer dizer que então o pai dele não tem mais valor para ele. Eu acredito que quando a gente olha, né, os principais comentaristas teológicos, né, bíblicos, há uma concordância, numa boa parte deles, que a ação do filho pedir ao pai a herança não exigia que o pai, né, o obedecesse, porque era tradição. Mas mostra também da parte do filho até uma certa desconfiança do pai. Uma certa desconfiança na ação do pai, em talvez não dar a ele a parte, até mesmo porque ele era o filho mais novo. Nós sabemos que era pela tradição, ele tinha parte só de 1/3, né? Porque a outra parte era do filho mais velho, o filho primogênito, ele tinha sempre ele tinha garantia de receber duplamente parte que lhe cabia na herança. Então ele tinha só parte de 1/3 da herança. E talvez poderia ter gerado uma desconfiança do filho, do pai, e uma ação até impensada em querer, e acredita-se também que talvez o filho já estava cansado ali, né? Até mesmo das imposições, das regras, né? Da forma que o pai regia a casa, a família ali. E ele estava cansado daquilo, ele queria, vamos dizer, uma falsa liberdade, viver livre, e isso é notado porque quando ele pega a herança, quando o pai então atende seu pedido, ele não fica por perto, né? Ele vai para longe, ele vai para algo bem distante mesmo, no local onde ele fala, não, aqui eu estou livre agora, não tem meu pai para me empoderar, me controlar, não tem regras, eu vou viver a minha vida, bem distante mesmo
de onde eu estava, na casa do pai. E nós vemos aqui, né, que o pai, né, como o pastor que falou, ele atendeu, né, ao pedido do filho e deu a parte da herança ali, na qual, né, o filho recebeu. E como foi dito aqui, né, esse rapaz aqui, esse jovem, ele foi para a terra distante, né, longe do pai, da família, do irmão, e ali, né, com aquele dinheiro, com aquela herança que ele tinha, ele começou a gastar, né? Começou a viver dissolutamente, como a Bíblia fala aqui, né? Talvez, né, bebendo, se prostituindo, dando dinheiro para alguém, ou seja, tudo que ele tinha, né, que o pai deu, ele acabou com tudo. Aí fala aqui, né, que veio uma grande fome, né, que sobreveio uma grande fome sobre aquela cidade, e ele começou a passar o quê? Necessidade. Aqui nós vemos, né, um filho que tinha tudo até então, e que agora, né, em uma terra distante, longe do pai, dos irmãos, né, dos parentes, começou a ter necessidade. Né? Aqui a gente pode ter lições muito grandes, né, para a nossa vida. Nessa parte de que o filho sai da casa do pai, a gente pode ver que faltou nele tanto sabedoria como também inteligência. Primeiro faltou sabedoria na hora que ele pediu a herança, mas talvez ele tivesse pelo menos a inteligência, com a herança ele poderia desenvolver a sua vida. Mas nem isso ele teve, né? Como você disse, como a Bíblia diz, ele gastou tudo de maneira desregrada. Ele não teve controle nem na herança que ele recebeu. E podemos perceber também, falando agora em figuras, para o público que Jesus estava falando, e ali agora usando essas 3 parábolas para poder mostrar para, né, os fariseus e os escribas que ali estavam, que a salvação que ele havia vindo também para alcançar aqueles que ali estavam, nós encontramos aqui no início da parábola a figura onde Jesus utiliza o filho mais novo para trazer a figura justamente, né, dos publicanos que ali estavam e dos pecadores que ali rodeavam Jesus. Onde Jesus mostra que aquele filho mais novo, ele era uma figura dos publicanos e dos pecadores. Por quê? Porque em até certo ponto, aqueles que ali estavam com Jesus, eles poderiam até ter ouvido falar sobre Jesus. Sabemos que a boa parte deles eram gentios, não eram judeus. Alguns eram sim judeus, mas eram discriminados, né? Porque eles estavam até mesmo prostitutas, que pela lei de Moisés, como eles eram, né? Se era, tinha que ser banida, apedrejada. Mas a maior parte que eles estavam gentios, a qual, né, ou mesmo os publicanos, que eram o quê? Dentro dos publicanos tinha até alguns judeus que eles alegavam que eles tinham se vendido para Roma, então eles eram dignos de fazer parte, né, do povo, quebrando assim a lealdade ao povo judeu. E ali Jesus faz a primeira referência ao utilizar o filho. Olha, da mesma forma que o filho foi embora para a terra distante, era como podemos tirar, né? Assim também são esses os publicanos e os pecadores. Assim, eles podem até ter ouvido falar de Jesus, mas em um momento da sua vida eles cortaram a relação com Deus. Não quiseram que Deus fosse, né, o Senhor da sua vida. E aí, eles agora estão afundados, né, em uma situação de pecado. Eles foram para uma terra distante e agora eu tenho dinheiro, como disse muito bem aqui, né, o Ronaldo, vou gastar, vou fazer o que eu quero, vou agir da forma que eu quero. Só que é interessante que talvez aquele garoto, quando ele recebe, o jovem recebe a herança, e ele começa a agir dessa forma, ele pensava, pela sua falta de inteligência e sabedoria, né, ele pensava que o quê? Que aquela herança era uma herança que duraria por longos tempos. Ia durar por longos tempos. Inclusive tem muitas pessoas que às vezes ganham na loteria, né? E não apostam em loteria, galera. Isso aí é jogar dinheiro fora, pelo amor de Deus. Tem muita gente que aposta na loteria, ganha dinheiro. Então, às vezes ela pensa que o valor dela ganhei aqui 5 milhões. É um valor alto. Você consegue, se você souber administrar, você consegue viver com ele pelo resto da vida. Mas às vezes a pessoa gasta tanto, achando que nunca vai acabar, chega uma hora que ela está na falência. Está numa situação pior do que estava antes de ganhar. Né? E é interessante que ele achou que a Bíblia frisa assim, que ele gastou rapidamente, né? Dissipou-se rapidamente. E aí quando a gente vai olhar ao fundo também uma lição que podemos tirar, uma herança a qual ele havia recebido, que
mesmo ele sendo jovem, ele havia participado, né, de todo o esforço que o pai teve para conseguir aquilo. E algo que ele conseguiu com tanto esforço, rapidamente se foi, por causa até mesmo uma ilusão, ou uma vontade de sair, como diz, né, da responsabilidade do pai, ali, das regras que existiam ali, da prisão que ele achava que ele vivia, e se dissipou rapidamente, foi-se embora rapidamente, porque ele não teve sabedoria e inteligência realmente para administrar ou para saber o que fazer. Logo ele chegou ali, encontrou amigos, né? O texto prossegue ali mostrando ele passou a viver ali, né? Dissolutamente, ou seja, ele passou a viver de forma libertina, fazendo tudo o que ele queria fazer, né? Quando a gente vai para o sentido literal ali, de forma libertina, igual muitos jovens hoje, né? Jovens não caem nessa de viver na libertinagem, né? Viver de forma libertina, não caem nessa. Aquele jovem, ele quis viver de uma forma libertina, na libertinagem, e ele gastou toda a sua herança e rapidamente se esvaziou todo o seu bolso, né? Tudo aquilo que ele tinha. E é interessante, né, que o texto continua aqui falando, né, que aquele rapaz, ele começou a viver uma vida aqui dissoluta, gastou todo o seu dinheiro, consumiu tudo, né, sobreviveu a grande fome sobre aquela cidade ali, e ele passou a ter necessidade, né. Agora o texto continua no versículo 15, falando que então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos para guardar porcos. Ou seja, né, aquele rapaz, aquele menino, que até então, né, tinha tudo, né, era de um pai rico, recebeu a sua herança, foi para a terra distante, gastou todo o dinheiro, e agora ele começou a trabalhar e foi para onde? Guardar porcos, né? Ou seja, e lembrando, né, que aquele rapaz era o quê? Judeu, né? O rapaz ele era judeu. E para um judeu, né, naquele tempo, naquela época, ou até hoje mesmo, né, trabalhar com porcos, eu acho que não era algo assim comum para eles. Mas a situação em que ele estava vivendo agora, naquele momento ali, ele se viu naquela situação ali para se alimentar, né, para sobreviver. E foi neste momento, né, naquele momento ali, cuidando dos porcos, né, ele fala assim, ali desejava ele se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aí o texto continua. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ou seja, foi naquele momento, naquele instante ali, que ele estava cuidando dos porcos, né, que a Bíblia fala, ele caiu em si. Ou seja, ele reconheceu, né, que ele estava vivendo uma situação difícil, desfavorável, e agora, né, aquilo começa a comover a vida dele. E agora ele vai lembrando, né, de tudo que ele tinha na casa do pai, né, lembra até dos próprios empregados que trabalhavam para o pai ali. Né, ou seja, a Bíblia fala, ele caiu em si. Eu acredito que essa parte do cair em si é quando ele ouve a voz do Espírito Santo, assim, se a gente trazer para a nossa vida espiritual, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo pela primeira vez. Talvez a gente não saiba exatamente o que fazer, mas a gente já tem um certo direcionamento. Eu acho que essa parte do cair em si representa isso nessa parábola. E a parábola em si, ela diz assim, né, que quando ele havia consumido tudo, ninguém não achou ninguém que desse comida, né? Os amigos que se diziam amigos, todos fugiram, ou seja, todos demonstraram que era como ele, que vivia apenas unicamente para quê? Para satisfazer seus próprios, né, desejos ali, os seus momentos. E agora, como ele não poderia mais viver isso para ele e nem proporcionar aos outros, agora não serviu mais. E ele se viu na situação de agora cuidar de povos ali, ele se agregou, né? Ele se agregou, ou seja, ele chegou ali, ele se juntou com alguém para poder cuidar de povos, era a única coisa que poderia ser. E como judeu, aquilo para ele era um crime, ou seja, agora, numa terra distante, não era a pátria dele,
ele agora tem que cuidar de porcos, algo que era totalmente ali condenado, na verdade, para eles, condenado para ele, e ele se via na situação de ter que comer das alfarrobas, né? A alfarroba era uma vagem, né, de uma planta, só que a planta que dá ali naquelas região em si também, que tem muito lá até hoje, no questão histórica, no contexto histórico, ela dá uma vagem que ela é até amarga, que ela serve mais para forrar o local onde os animais ficam, mas os animais comiam dela. E ele se vê na situação de ter que comer daquilo que os porcos comiam também, e se alimentar daquilo que ele não tinha mais. E naquele momento, pensando em tudo isso, aí veio cair em si, né? É aquele momento que muitas pessoas também hoje vivem assim. Muitos hoje vivem aí de forma, né, como o texto diz, de forma indissoluta, né? Indissolutamente, vivem de forma a qual querem viver seus prazeres, mas quando eles chegam numa situação assim que eles conseguem cair em si, pensar e reavaliar tudo que viveram, aí eles começam a cair nesse pensar, nossa, que situação que eu estou, justamente nesse momento que ele então caiu em si. Ele olhou para trás e percebeu que ele realmente tinha agido sem pensar, sem inteligência. Ele não tinha pensado, ele apenas, não, eu quero sair daqui, eu quero pegar minha herança, eu quero ir embora, bem para longe e tal. Uma coisa, tomar uma decisão baseada apenas na emoção, né? No momento ali, do desejo que ele tinha, que era viver a sua vida, satisfazer os seus prazeres, os seus desejos que ele tinha, os seus anseios, viver exatamente aquela vida que a gente falou, né, de libertinagem. Não, eles acham que é uma de liberdade, mas na verdade é libertinagem. Né? Satisfazer a você próprio, mas nada do que faça vai trazer um benefício, vai trazer só consequências drásticas. E foi nesse momento que ele caiu em si. E é interessante que ele olha e fala bem assim, ó, quantos trabalhadores, né, meu pai, e ele observa, eram trabalhadores, ou seja, pessoas assalariadas, mas que tinham um bom e melhor, não eram escravos, não, eram trabalhadoras. E ele estava agora numa condição de quê? De escravo, de escravidão. E ele diz, olha, quantos trabalhadores do meu pai, né? Tem um bom. Então, ele tem agora o quê? Uma ideia. Ele, opa, peraí, já sei, né? Vou me levantar, vou voltar, vou me apresentar ao meu pai e vou rogar para ele, né? Meu pai, por favor, me deixa ser pelo menos um empregado seu. Interessante. É interessante, não é? Me deixa ser pelo menos um empregado seu agora. Tem uma música de expressão vocal que até diz, né? Qualquer como se fosse o filho cantando uma parte, né? E quando eu não voltei, não foi por causa de meu pai, eu voltei foi por causa do pão. Só que mesmo assim, o pai aceita ele de volta. E aqui, né, continuando aqui a parábola, o que é bem interessante também, que o filho, né, ele começa a formular agora uma pergunta, uma resposta que ele iria falar para o pai, né? Como o pastor que disse, fala assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Essa parábola aqui mostra, né, o amor do pai para com o filho, né? Como foi dito aqui no começo, né? Naquela época, naquele contexto, um filho, né, pedir para o pai um dinheiro ou algo do tipo assim, era mesmo que desejar para o pai a morte, né? E nós vimos aqui na parábola que o pai nem se importou, né, com essa situação. Quando o filho, né, estava vindo, o pai o avistou, né? O pai nem quis saber do discurso do filho ali, do que ele queria falar. Simplesmente, né, a Bíblia fala que ele o abraçou e o beijou. O beijou, né? E é interessante que na fala dele, né, ele chega para o pai e ele coloca para o pai que pequeno é contra ti e contra o céu, né? Algo que é interessante e que faz a gente também meditar é porque todos os filhos, né, todos aqueles que estão nos acompanhando, né, você que está aí nos acompanhando, que estará assistindo esse podcast, se você aprendeu, foi ensinado na palavra de Deus, saiba que você nunca se esquecerá. Porque quando ele diz isso, né, demonstra até um conhecimento que ele relembra que ele havia aprendido.
Que toda, ou seja, era ensinado para eles desde criança que, ou seja, toda ação contra até mesmo o próximo, contra a pessoa, era algo diretamente contra quem? Contra Deus. E aí quando ele olha e percebe o que ele fez com o pai, ele fala, quebrei o quinto mandamento. E não só apenas esse, mas muitos outros. Mas logo de cara eu pequei contra ti, ou seja, eu quebrei o mandamento, pequei contra o Senhor e automaticamente eu pequei contra o céu, contra Deus. Essa ação foi diretamente também contra Deus, contra o Senhor e contra Deus. E ele pede perdão para o que ele fez com seu pai e principalmente também pelo que ele fez contra Deus. E é interessante que ele diz o que eu já não sou digno, né? Ele não tinha dignidade própria, não tinha dignidade nenhuma para poder receber. E outra coisa interessante é que ele pede um favor agora que ele não teria direito. Um favor de ser considerado, né, posto como um empregado do pai. E alguém que havia rejeitado todo o cuidado do pai, né? Ou seja, talvez toda a autoridade do pai, que era por proteção, ele agora se submete a ter agora novamente toda a autoridade do pai, se tornando um trabalhador dele. E aqui tem uma lição importante para cada um de nós e também para aqueles, né, que irão nos ouvir, que não importa o quão distante eu e você sejam de Deus, o quão longe nós afastamos de Deus, Deus sempre está de braços abertos para nos acolher. Lembre disso, Deus sempre está de braços abertos para nos acolher. Não importa a distância, o pecado, o importante é a gente reconhecer o nosso pecado, né, e voltar para Deus, né, porque Ele sempre está de braços abertos e quer nos perdoar, né, e quer nos salvar. E é para isso, né, que Cristo veio, justamente para nos libertar de nossos pecados. E é porque Ele nos conhece, né, irmão? Uma lição que esse texto nos traz é porque é interessante notar que se o pai ele já estava ali, se o filho de longe avistou o pai, é porque o pai conhecia o filho que tinha. O pai sabia da decisão que o filho tomou sem pensar e também até sabia talvez da situação que o filho tinha, ou vamos dizer assim, da dificuldade que o filho tinha em controle, em financeiramente, não ter sabedoria o suficiente, né? Até mesmo não citas que é a idade, mas vamos dizer que era um jovem que talvez não tinha tanto conhecimento até de administração financeira. E o pai conhecia, e por isso o pai estava ali aguardando o filho, que uma hora ou outra ele cairia em si e voltaria, porque o pai conhecia. O pai conhecia. E quando o filho então assim voltou, o pai estava ali o quê? Pronto para receber. E é assim como você disse, porque o pai ele nos aguarda, porque o pai nos conhece. Da mesma forma que muitas vezes, né, quando Jesus usa o filho mais novo, ele foi tão longe, ele aguarda que ele caia em si e ele retorna. E mesmo se ele muitas vezes não tiver forças para retornar, como o pai correu e o abraçou, Jesus está disposto a quê? A correr e nos abraçar. Porque ele nos conhece e ele quer trazer o quê? O perdão. Porque o texto conhecia a parábola, como nós vimos, né, e já comentamos também anteriormente no livro de Lucas. Jesus estava querendo mostrar ali o quê? Que haveria salvação para aqueles homens. Eles agora, Jesus jogava um argumento agora para quê? Para que aqueles que ali estavam, fariseus e escribas agora, não pudessem mais julgar e entender que Jesus estava, né, trazendo a salvação também para aqueles que estavam, pecadores e publicanos. E nós vemos aqui no texto também, né, que com o retorno do filho, agora o pai, né, faz um grande banquete, uma grande festa, né, com toda a alegria ali, porque o filho, né, que estava perdido, como a Bíblia fala aqui, né, porque este meu filho que estava morto, reviveu, que estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, ou seja, né, Deus, né, aquele homem ali, se alegrou com o retorno do filho. E nós vemos aqui na parábola, né? Da mesma forma, Deus se alegra, né, com aqueles que estão longe, mas que agora decidem voltar para os seus caminhos, né? Deus se alegra, é uma festa no céu, né, quando o pecador se arrepende, né? E essa parábola ela traz lições espirituais na nossa vida bem fortes, né, bem interessantes, na qual nós não somos rejeitados por Deus, nós somos aceitos por Ele. E aí o verso 24 termina com eles festejando que esse filho voltou. Se a passagem tivesse terminado aí,
seria uma história bem bonita, ainda assim é uma história bonita, né? Só que essa história ela vai ter um lado um pouco triste, que a gente vai ver aqui a partir do verso 25. Eu vou ler do 25 ao 32 mais uma vez para a gente entrar, debater sobre ele. A partir do verso 25 diz o seguinte: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, do pai, procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. No começo da parábola fala que eram 2 filhos, né? E aqui mostra que o irmão mais velho, quando ele vê que o irmão mais novo voltou, em vez de ele ficar alegre, né, que teve um irmão, teve um ente querido ali, que estava no caminho errado e acabou voltando, estava distante da família e voltou para perto, ele ficou furioso, ficou indignado. Enquanto o pai, quando o irmão mais novo chegou, o pai nem falou nada sobre os erros que ele cometeu, chegou abraçando, beijando o filho. O irmão mais velho fez exatamente o oposto, né? Ele fez para ficar com raiva, se indignar com o retorno do irmão mais novo. Infelizmente, quando a gente traz essa realidade para os dias de hoje, talvez até naquele tempo também, provavelmente acontecia, geralmente quando pode ocorrer de alguém sair de alguma igreja, e quando volta, alguns podem, que se acham superior, podem até achar assim: estava no mundo, agora está voltando para a igreja. Então, infelizmente, existem pessoas, né, que pensam dessa forma. E também é interessante notar que essa atitude do filho mais velho em questionar o pai, o porquê que o pai, né, fez aquela ação, leva, como ele era símbolo, justamente Jesus estava usando o filho mais velho como símbolo ali, né, dos fariseus, dos escribas. Eles estavam querendo alegar com o pai, com o pai o seguinte: olha, pai, peraí, o meu irmão, ele veio aqui, chegou a música, o senhor recebeu, o senhor nunca me deu um cabrito para me celebrar com meus amigos, e aí agora o senhor paga um bezerro cevado para ele, né? E aí agora esse teu filho aí, ele foi para lá, gastou o dinheiro dele todo, gastou todos os teus bens lá com meretrizes, supondo que o irmão tinha feito, né? E aí ele disse: gastou com meretrizes e o senhor ainda vem e recebe. Aquele filho, ele estava justamente falando assim: olha só, o senhor agora não vai restituir ele como filho de novo e vai dar o que é meu, né? Porque é meu, eu trabalhei para isso, a minha parte, até o boi, ele estava querendo dizer que até o bezerro cevado era da parte dele também. E aquele egoísta, ele veio para tomar o que é meu. E muitas vezes também nós podemos agir assim com relação ao exclusivismo, né? E os fariseus, eles estavam agindo dessa forma em relação aos publicanos e os pecadores, né? Que eles intitularam, que estavam ao redor de Jesus por isso, porque o que eles alegavam? Que eles não se misturavam com aquelas pessoas, porque eles eram o povo da promessa, eles eram o povo superior que tinha a promessa e que ia receber o Messias. Então também acredito eu, o texto não deixa isso explícito, mas acredito eu que Jesus, utilizando essa imagem, com essa aplicação, eles poderiam estar pensando assim: não, mas eles são indignos do que nós vamos receber, que é o reino do Messias. Eles são indignos. Então o Senhor, juntando com eles, se o Senhor verdadeiramente é o Messias, juntando com eles vão ter parte também. E eles são dignos de ter parte.
Porque eles fizeram o que eles fizeram da vida deles, até mesmo porque alguns eram judeus, né? No caso, os publicanos se venderam para Roma, se tornaram cobradores de impostos. No caso de alguns pecadores, como as prostitutas que eles estavam, eram pessoas que escolheram ser banidas do povo por causa do ato que elas haviam cometido. Então era como se eles estivessem ali dizendo, não, eles são dignos de receber o que a gente vai receber, que é o reino. Eles queriam o reino ali só para eles. Nós queremos só para nós. E a gente traz uma lição hoje, muitas vezes, quando nós que temos uma mensagem verdadeira, nós que cremos na palavra de Deus na Bíblia, podemos ter talvez ser exclusivistas, né? Que nós temos a mensagem, que talvez alguém, e até mesmo julgar alguém pela situação que ele está pecado, seja fundado no mundo das drogas, da prostituição, do alcoolismo, julgar que aquela pessoa é indigna de nós pregarmos até mesmo para ela, ou de alguém levar uma mensagem da palavra de Deus para ela. Porque aquela pessoa já está numa situação que ela é indigna. E aí Jesus mostra que não. Pelo contrário, todos eles são dignos. Todos são dignos de receber a salvação. Porque o Filho do Homem veio para salvar quem? O perdido. Veio para salvar e libertar o perdido. Aquele que estava perdido, afundado no pecado. Se a gente notar também aqui, vai ser um pouco do texto aqui no tema, mas a respeito do exclusivismo aqui dos líderes religiosos, né, dos judeus com os gentios, é porque os judeus não se misturavam com os gentios. E é interessante que em Atos, capítulo 10, quando Pedro tem uma visão ali de um grande girassol ali vindo do céu, com toda sorte ali, de animais imundos, que representavam ali os gentios, ou seja, o judeu considerava o gentio como uma pessoa imunda e indigna da salvação, Mas a gente vê aqui em Atos, capítulo 10, em diante, que Deus fala, não considere imundo aquilo que Deus purificou, ou seja, não importa se é judeu, se é grego, se é branco, se é preto, se é índio, se é pardo, se é rico, se é pobre, ou seja, Deus quer salvar a todos, indiferente da raça, religião ou cultura. Deus quer salvar a todos, porque todos são importantes para Deus. E o texto, o pai termina, como eu disse, com a fala que entra em contraste com o que o filho disse. O filho, quando ele chegou, o filho mais velho, o primogênito, quando ele chega, ele dá ao pai o quê? Esse teu filho. E aí o pai agora, ao falar com o filho mais velho, ele diz o quê? Esse teu irmão. A resposta que ele usa, a expressão que ele usa é esse teu irmão. O pai mostra ali uma forma carinhosa de mostrar que ele amava tanto ao filho mais velho quanto também ao filho mais novo. E que este também que estava voltando era também sangue do sangue, fazia parte, e ele merecia também o favor do pai. O pai até mesmo estava querendo dizer, quando ele até diz assim também, quando ele diz assim, tudo que é meu é teu, é porque se o pai já havia feito a divisão e dado para o filho mais novo, ele também já havia dado para o filho mais velho. Então ele, olha, porque tudo que é meu é teu agora, pode ficar tranquilo que a chegada do teu irmão não vai, vamos dizer, gerar em nada a perda do que é teu, do que é teus bens. Calma, fica tranquilo. Eu quero só apenas que você entenda que não é meu filho, mas é teu irmão. Esse teu irmão, ele voltou. E aí ele precisava entender também que, da mesma forma que Jesus estava querendo mostrar para os escribas e os fariseus, que aqueles que eles estavam eram irmãos também deles, e Jesus estava ali para trazer a salvação para eles precisavam ter o quê? Amor. Esse amor fraternal, que era o que faltava. Era por isso que eles amavam a Deus, mas não amavam ao próximo. Na verdade, não tinha amor a Deus. Porque se eles não tinham amor ao próximo, eles não tinham amor a Deus, que traz o amor de Deus na vida deles, para amar ao próximo. Então eles não tinham esse amor, que era o que Jesus queria demonstrar que tinha necessidade também de ter. O amor fraternal. O amor e a compaixão para aqueles que precisavam também de Jesus. É interessante também a gente notar aqui nessa parábola, a respeito aqui do filho mais velho, porque a parábola termina com um ponto de interrogação. E por quê? Porque a parábola, ela não continua, e não
quando fala assim, realmente o filho mais velho, ele aceitou, né, que o filho mais novo ele se reconciliasse com o pai e a parábola também termina, né, falando que o filho mais velho também se arrependeu, porque ele falou de tudo que ele pensava a respeito do irmão mais novo, né, ou seja, aprendeu um ponto de interrogação a respeito do filho mais velho. Algo que chama atenção, sabe, Ronaldo? Porque ela termina com um ponto de interrogação. Por quê? Creio eu que o terminar com um ponto de interrogação, com uma pergunta, é que Jesus estava querendo dizer ali que aquilo que ele estava, né, falando, aquela pergunta em especial ali, final do ponto de interrogação, era que aqueles pontos que Jesus estava colocando, aquilo não fazia questão. O que faria questão não era a história, era o quê? Era cada um. Era a vida pessoal. Era o resultado, dependia não do filho ou do pai ou do outro filho, né? Do filho primogênito ou do filho mais moço. Não. O resultado dependia de quem? De quem estava ouvindo. Porque a parábola era justamente para trazer uma lição para quem? Para os ouvintes. E como eu disse mais uma vez, eu repito, não foi só uma vez, mas foram 3 vezes que Jesus utiliza-se de parábolas com o mesmo significado, com o mesmo intuito, para que aqueles que estivessem ouvindo, em especial os fariseus e os escribas, eles compreendessem e tomassem uma atitude diante daquilo. A atitude que Jesus esperava que eles tomassem. Que eles compreendessem que o que Jesus estava fazendo, se envolver ali com aquelas pessoas, não era para trazer para eles risco. Eles perderiam os privilégios que eles tinham, né, no sentido de posições e tal, não. Era para eles compreenderem que eles precisavam, assim como Jesus amava, os amava e amava também aquelas pessoas, eles também amavam aquelas pessoas, porque elas tinham a necessidade da salvação. Então, ou seja, a interrogação que não traz para nós, né, o que foi de cada um, qual foi a reação de cada um, é porque não importa qual foi a reação do filho mais velho, ou mesmo qual foi o filho mais moço, ele continuou agora numa vida diligente, né, sem erros, ou se o mais novo, o velho agora se arrependeu e entrou na festa, não. O que importa agora era quem? Era quem estava ouvindo, era a reação de quem estava ouvindo. E é por isso que ela tem uma interrogação, por quê? Porque para mim, ela se torna uma mensagem atemporal. Ela não foi somente para quem estava escutando Jesus naquele momento, mas é para nós hoje que estamos ouvindo também a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. E qual vai ser a nossa posição diante disso? Qual vai ser a nossa atitude diante do que nós estamos ouvindo? Sobre a questão do amor fraternal, da importância de entender que os outros também eles necessitam de salvação. Qual vai ser a nossa atitude? Será que nós ainda vamos ser preconceituosos, ser exclusivistas, achar que só eu tenho direito à salvação, e aquele ali que está fundado ali na prostituição, no alcoolismo, nas drogas, não tem mais jeito para ele, não precisa nem ir lá pregar para ele, ele foi longe demais e não tem mais volta. Aí Jesus, o Pai, está dizendo, né, estou de braços abertos para isso e isso. Então, a gente está gravando esse vídeo aqui pouco antes do Dia dos Pais. Ele vai acabar sendo postado depois, mas a gente pode aprender muito com esse pai da parábola, que é um dos maiores exemplos de pai que tem na Bíblia. Ele aceita tanto o filho mais novo, depois de tudo de errado que ele fez, e mesmo com a atitude do filho mais velho, ele também aceita o filho mais velho. Apesar dele dar uma pequena correção ali, né, ele não rejeita o filho mais velho. Então, pode ser que em algum momento da nossa vida a gente esteja na situação de um desses 2 filhos, ou rejeitando as outras pessoas. Talvez a gente possa estar considerando ser superior aos outros, ou pode ser que a gente esteja na situação do filho mais novo, a gente esteja uma vida desregrada. Independente de qual seja a situação, a gente pode aprender com o exemplo desse pai. Esses 2 filhos teve essa oportunidade. Então, que essa parábola seja de exemplo para que a gente possa aprender a desenvolver cada vez mais nosso caráter e estudar mais a Bíblia, que tem outras histórias que a gente pode aprender muito mais. Que Deus está sempre aberto para nos receber.
comentários finais? Eu creio que os comentários aqui, né, a conversa, nosso bate-papo aqui foi bacana. E o comentário final que eu posso deixar é que, como essa palavra nos ensinou, Jesus, ele veio para salvar a todos. E ele quer e anseia salvar a todos. Então, primeiramente, para o filho mais moço. Se você é um filho mais moço que talvez se cansou da autoridade do pai, ou mesmo acha que seguir a Cristo é algo muito forte, é algo muito penoso, é algo que traz um fardo muito pesado, e você se sente preso e talvez quis conhecer ali, né, a vida de liberdade que o mundo prega e oferece, saiba que muito em breve, se você ainda não caiu em si, você vai cair em si. Você vai cair em si e vai perceber que pelas consequências a qual suas escolhas, né, trouxeram, é necessário voltar, retornar. E assim como vários textos, né, é interessante notar que a fala do filho mais moço quando ele volta diante do pai é qual? Pequei contra ti e contra o céu. E quando nós vamos para o Antigo Testamento, todas as vezes que um profeta recebeu uma mensagem de Deus para transmitir para o povo, em especial a gente destaca ali várias orações como a de Daniel, como a de Isaías, a de Jeremias. Qual era a oração deles? Quando Deus passava a mensagem: Senhor, pecamos, né, contra ti e contra os céus. Perdoa-nos, purifica-nos. E que você possa cada dia então voltar, né, e rogar a Deus perdão. Deus, ele está pronto para te perdoar. O Senhor Jesus Cristo está de braços abertos para receber, porque Ele conhece. Ele não nos criou para essa vida. E se caso, né, eu ou você conhece a mensagem e tem até mesmo um certo preconceito de que a mensagem chegue a alguém, porque você acha que alguém é digno de receber essa mensagem, de ter essa salvação, o perdão de Jesus Cristo, porque essa pessoa foi longe demais, saiba que ela é esse filho mais moço, que foi longe demais, mas o Pai está de braços abertos para buscá-la, para salvá-la, porque o direito que Ele nos deu, que é da vida eterna e da salvação, é estendido a todos nós. E eu não vou perder esse direito se eu for até mesmo alguém que me alegrar ou ser uma peça fundamental também para buscar e resgatar juntamente com Cristo aquele que está perdido. Eu também quero deixar aqui a minha consideração final, né? Não importa o quão longe você e eu estejamos de Deus, o quão distante, né, nós estejamos de Deus, Deus sempre está de braços abertos para nos acolher. E aqui em João capítulo 3, versículo 16, fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, né, Deus enviou Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. E hoje, através de Cristo, nós temos a certeza da salvação que Ele oferece, né? E assim como aquele filho, né, que estava perdido foi achado, foi encontrado, Deus quer reencontrar você. Deus quer te achar, quer te abraçar, quer te acolher, quer te beijar, né? E no final Ele quer te salvar. Então hoje, né, entregue a sua vida a Cristo, porque Ele tem o melhor para a sua vida, para você. E eu creio, né, que o melhor ainda está por vir. Pessoal, aqui a gente tivemos um bate-papo aqui sobre a parábola do filho pródigo, e eu citei até uma música durante o podcast, e eu vou estar deixando ela aí no final para vocês ouvirem. Vou deixar um clipe, na verdade, e recomendo também estudarem mais vezes essa mesma história. Recomendo estudar todo o capítulo 15 do livro de Lucas, que vai falar dessas três parábolas, né, da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo. E não apenas com essas parábolas, mas com todas as parábolas da Bíblia, a gente pode aprender coisas fenomenais. Então a gente vai encerrando aqui, fazer mais um convite a você, caso você queira fazer algum estudo bíblico, seja de qual for o tema que você tem dúvida, você pode estar entrando no nosso site, sempreadventista.com, e lá vai ter
várias categorias de vários assuntos bíblicos. Então, dá uma passada lá. Convido também a deixar nos comentários alguma sugestão de tema para a gente apresentar aqui no podcast. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, pode estar deixando aí nos comentários. Peço também que compartilhe aí com o maior número de pessoas possíveis para ajudar a espalhar essa mensagem. Então, a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Sem nada nas mãos, vazio de pão, a falta de um teto, o rosto no chão. Começo a lembrar do que rejeitei, dos frutos que colho, do mal que plantei. Só me resta um retorno, nem quero perdão, e por minha culpa darei servidão. Sem força ao voltar, meu pai a correr me abraça, me beija e me diz: você é meu filho, erga o rosto e olhe pra mim. Não importa, filho, os motivos que o trazem aqui. Meu amor perdoa, e você não consegue entender. Você tenta explicar, não preciso escutar. Meu abraço é que vai lhe dizer: este é seu lar. Buscando a mim mesmo, assim eu parti. Da mesma maneira eu volto aqui, retorno ao lar, mas sem a razão. Não foi por meu pai, eu voltei pelo pão. Mesmo assim me aceita no seu coração, e antes que eu peça me dá seu perdão. Por me amar, entrega pra mim sua honra e herança outra vez. Filho, erga o rosto e olhe pra mim. Não importa, filho, os motivos que o trazem aqui. Meu amor perdoa, e você não consegue entender. Você tenta explicar, não preciso escutar. Meu abraço é que vai lhe dizer: este é seu lar. O pai que assiste ao seu filho partir é o mesmo que aceita seu filho voltar. O amor permanece nos olhos do pai, que olhando pra mim me faz escutar. Erga o rosto e olhe pra mim. Não importa, filho, os motivos que o trazem aqui. Meu amor perdoa, e você não consegue entender. Você tenta explicar, não preciso explicar, pois mesmo você é meu filho, e já que voltou, você pode ficar.